para com o país. Do ponto de vista das contas públicas, eu penso que seria salutar para o Brasil fazermos uma discussão, primeiro, acerca dos incentivos fiscais que o país tem. Eu penso que o Brasil, ao longo dos anos, teve um certo exagero do ponto de vista dessa política de incentivos fiscais. Hoje nós temos, em média, aí, algo em torno de incentivos, em torno de 650 bilhões de reais, que nós citamos aqui. De certa forma, eu penso que precisam ser revistos. Qual a forma que isso pode ser revista? Eu penso que nós temos que aprofundar o diálogo, não há uma receita de bolo. Não há quem tenha mais direito ou menos direito. O que há, na minha avaliação, é uma concepção que está exagerada, essa política de incentivos fiscais. Eu não sei se o país suporta isso por muito mais tempo. Nós temos que lembrar que nós aprovamos uma reforma tributária que foi muito boa e depois de 40 anos o Congresso conseguiu avançar. Muitos dos que estão aqui presentes estavam na Câmara quando começou a se discutir reforma tributária e muitos saíram de lá sem conseguir que a matéria fosse votada e o Congresso conseguiu no último ano votar e regulamentar, o que eu penso que sinaliza positivamente para frente, principalmente na redução da burocracia e naquilo que o Brasil hoje, infelizmente, ainda tem, que é um sistema tributário, que é um emaranhado de contas, que praticamente a grande maioria da população não entende, não sabe o que se paga, com a carga tributária altíssima, e há uma certa luz no final do túnel, que após a aprovação da reforma tributária, nós vamos evoluir nesse ponto. Mas é importante dizer que, mesmo com a aprovação da reforma tributária, nós ainda vamos ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que, sem dúvida alguma, nesse cenário internacional geopolítico que tem, o Brasil perde em competitividade para outros países quando tem uma carga tributária tão alta. Então, essa é uma discussão que eu penso que nós temos que aprofundar e uma consequência para pensarmos, eu não estou dizendo isso para amanhã ou para um médio prazo, para se pensar numa redução de carga, nós temos que ir fazendo primeiro o dever de casa, com a redução do tamanho do Estado, com a revisão desses incentivos, para que isso possa ser possível, pelo menos se vislumbrar, para que, de certa forma, essa sinalização venha a otimizar os investimentos privados, que hoje nós sabemos que há um certo pessimismo quando se olha a parte da taxa de juros que, infelizmente, hoje o Brasil tem, desestimulando, de certa forma, esse cenário econômico. Com relação ao avanço também nesse sentido, eu penso que nós temos que discutir a eficiência da máquina pública, eficiência da máquina administrativa. E não é aqui para tirar o direito de ninguém que está na ativa, mas não dá para se conceber que a máquina pública de 2025 seja igual à máquina pública de 1985, de 1975, com o avanço das tecnologias, com hoje tudo que existe para se otimizar, baratear custos, e nós temos uma máquina pública arcaica, pesada, que nós podemos sim melhorar. Nós podemos sim instituir a meritocracia, nós podemos sim trazer avanços do ponto de vista que vem ali a medir a produção, que vem a vincular os cargos públicos a uma certa meta de resultados a ser entregue. Por quê? Porque é dessa forma que nós vamos conscientizar a nossa população que cada vez mais nós devamos ter um Estado mais eficiente, que foque naquilo que é essencial, que eu penso que é saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, e poder, naquilo que não é atribuição do Estado, trazer a iniciativa privada para perto para que, de certa forma, tenhamos essa descentralização e o país, tendo uma máquina pública mais leve, poder com isso avançar numa melhor prestação de serviços para quem mais precisa. Então, eu penso que esses dois pontos, a discussão sobre revisão de incentivos e esse projeto que chega à Câmara, da isenção até os R$5.000, que traz ali uma bandeira do governo, que eu penso que é justa do ponto de vista social, mas penso também que pode ser uma grande oportunidade para se discutir a reforma da renda, poder discutir também, além daquilo que foi proposto, uma redução, quem sabe, no imposto de renda da pessoa jurídica, para que se estimule um pouco mais as empresas a investirem, poder, de certa forma, ver essa oportunidade de poder dar essa isenção, mas também corrigir algumas coisas que o Brasil precisa. E eu penso que é uma oportunidade de se avançar, e como temos até dezembro para discutir, nós vamos ter tempo, propostas estão chegando, escolhemos o deputado Arthur Lira, que é um deputado tarimbado, experiente para relatar a matéria, vai ter condições de poder implementar esse diálogo e essa interlocução com o setor produtivo, e vai fazer isso com muita competência, para que ao final, como eu disse ao próprio presidente no dia em que fui lá receber a proposta, que o Congresso vai ter a tarefa e a condição de melhorar aquilo que foi encaminhado pelo governo. E melhorar é não perder de vista esse diálogo com o setor produtivo e, de certa forma, dar uma sinalizada positiva, que não há só uma preocupação ali
do ponto de vista social. Temos